Verdade prática. A palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Então, muito bem. A verdade prática, então, é o que nós temos que saber, apanhar no entendimento, no conhecimento. Profecia, anunciado antes de acontecer. Por isso que é profecia. E aqui, veja aqui também, antes da restauração espiritual de Israel. Isso quer dizer o quê? Que eles não estão completos. Israel se restaurou nacionalmente, se restaurou com uma terra para fincar uma bandeira, mas espiritualmente eles ainda não foram restaurados por Deus. Então vai vir aqui alguém, ou pessoas, ou grupos, ou nações, e vão invadir lá Jerusalém, mas eles serão derrotados. Então nós veremos isso aí na lição de hoje. A leitura bíblica, vamos ler alguns versículos apenas, não dá tempo de ler todos. Então, quem puder ficar em pé, nós vamos ler alguns versículos aqui que se encontra em Ezequiel, que é o nosso texto base para a nossa meditação e aprendizado, conhecimento, colocação em prática do que é possível, né? Então, eu vou ler o primeiro versículo, que está lá em Ezequiel 38, versículo 1, diz assim: Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo... Fernando. Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra eles. Contra ele. Que é o 3. E diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti o Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. Mas Simone, leia o 4, faz favor. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todas as espadas. Fernando, leu 5. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Aqui é o 6. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Amém. Vamos ler só esses aqui por enquanto. Irmão Fernando, nos leve em oração, por favor. Senhor Deus, te louvamos nesse Glória a momento, Deus. te agradecemos. Aleluia. Possa ser um momento de grande... Dando sequência aqui na crise política, espiritual, econômica de Israel, antes de ser levado cativo e ser destruído. Semana passada nós vimos o fracasso dos pastores de Israel. Tem o bom pastor, que é Jesus, e os pastores infiéis. Infelizmente, né, os homens aí da terra são esses. Porque tem pastores e pastores. Estou fazendo essa conexão com a lição da semana passada. Vamos continuar vendo agora, indo para o futuro. Quando que Ezequiel lançou essa profecia, usando para o Senhor, e como que poderia ser compreendido isso naquela época, e como que hoje vemos, como é a real, e como que ela acontecerá, porque não aconteceu ainda. Antes da introdução, que já estou fazendo, temos uma palavra-chave: juízo. O que vocês podem me dizer sobre juízo? Da ideia de que... Sentença. O que mais? Sentença, muito bem. Justiça. Executar a justiça. Decidiu correto. Isto. Decisão entre o bem, entre o bom e o mal, ou ruim. O que mais? Uma autoridade que faz isso. Alguém executa. Que tem poder. Para executar. Então, muito bem. Juízo vai nos falar aqui dentro da lição de executar juízo. E é Deus que fará isso. Quando nós olhamos para o título da lição, nós vemos Gog e Magog,
né? Alguém e um local, depois explicarei melhor, né? Gog é alguém, Magog é o local. Um dia de juízo, aí chega na palavra-chave. Um dia de execução, um dia de decisão, um dia de colocar em prática aquilo que era para ser. E quem está executando é Deus. E o profeta avisou. E acontecerá. Claro que aqui estou fazendo isso, essa analogia, mas esses juízos ocorrerão no futuro. Porque nesse momento aqui, quando nós estamos estudando a lição, Israel ele já acabou. No sentido que o autor está trazendo, dentro de Ezequiel foi destruído. E depois viria uma restauração nacional. Mas são lições para frente. Hoje vamos ver, em parte, o que acontecerá com Israel, seja Judá, seja Reino Unido futuramente. Não terá dois Israel ou divisão, futuramente será somente um Israel. Quando eles forem restaurados espiritualmente. Claro que hoje só tem um Israel mesmo nacional. Então, o juízo fala de execução, de decisão. A autoridade vai fazer e vai praticar. E o que tiver que ser feito, Ezequiel já escreveu. E outros autores bíblicos também. Como João escreveu o Apocalipse. E Daniel também escreveu alguma coisa. Quando vemos lá a estátua que Nabucodonosor sonhou. Coisas do futuro, coisas já aconteceram. Outras estão acontecendo e tem coisa que não aconteceu ainda. Então pertence ao campo da escatologia, ou seja, o futuro. Introdução. Então, muito bem. A profecia cumprida na antiguidade bíblica leva a ala cética aí vou dizer, dos teólogos do presente, usando esse termo, né? Mas seriam os críticos negativos. Eles argumentam o seguinte, que a profecia foi escrita depois do que o fato aconteceu. Muito bem, alguém até pode falar isso. Mas quando nós temos, mas existem provas de que não. Mas enfim, mas vamos para o futuro. Então tem coisas que não aconteceram ainda. Então isso está escrito. Então isso é algo que esses céticos de plantão, eles podem então gravar, escrever, deixar algo gravado, para que no futuro então seja comparado. Puxa, realmente lá em tal lugar, lá na Bíblia, Ezequiel, alguém escreveu, puxa, e agora está acontecendo. Então, por quê? Por relação às profecias messiânicas a respeito de Jesus, não tem como defender esse pensamento, porque coisas estão na frente para acontecer. Então, nessa lição aqui, nós vamos ver as profecias de Ezequiel que tratam coisas lá no futuro, eventos que ainda não ocorreram com Israel. Mas agora com Israel no centro do noticiário mundial, eles podem nos dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos, né? Quer dizer, eles não poderão dizer isso. Não poderão dizer. Porque hoje já está escrito. Então quem gravar, hoje tem como gravar. Por que eu estou falando isso, né? Quando que começa a história? É quando se grava alguma coisa. Quando se deixa algo escrito, gravado, filmado, desenhado, pintado, escondido em algum lugar, em uma cápsula do tempo, que quando se abre, puxa, é mesmo, olha só. E aqui tem algo escrito. Então, quando acontecer, eles não poderão dizer, escreveram depois de ter acontecido. Não poderão dizer. Está bem? Vamos prosseguir aqui então para o nosso primeiro tópico, sobre a identidade dos povos invasores. A primeira parte. Essa profecia aqui, ela envolve muitos nomes, alguns deles até parecem enigmáticos, né? Assim, estranhos, nomes difíceis de serem interpretados ou indecifráveis, misteriosos. Mas tudo tem o seu significado. Então, qual é o nosso desafio aqui? É identificar quem são hoje os povos que Ezequiel menciona lá na antiguidade, no seu livro que ele escreveu. Esse é o desafio. Por quê?
Depois nós veremos aqui mais adiante, quando se a gente fizesse um exercício de viagem ao passado, é muito fácil nós criticarmos qualquer situação do passado, porque nós estando no presente, não vivemos aquilo, não passamos por aquela dificuldade. Para nós hoje é tranquilo, mas quem estava lá vivendo não foi assim. Teve toda a sua dificuldade completa, porque não sabia o que ia acontecer, e nós já sabemos. E continuando nesse exercício, futurologia, vamos fazer então, já que é escatologia, vamos para o futuro, vamos para o século 22, vamos para 100 anos na frente. E vamos olhar para hoje, o presente. Daí vamos conseguir entender essa dificuldade. Então hoje, quem olha para o passado pode criticar as coisas lá do passado. Puxa, como é que eu fazia isso? Puxa, como é que entendia dessa maneira? Por que não fazia desse jeito? Não, eles não tinham essa visão. Então, continuando no exercício, vamos para o futuro e olha para hoje. Então, eu forçando, Então, forçando esse entendimento. Alguém lá, 100 anos no futuro, olha para hoje e olha assim, puxa, eles ainda usavam uma tela para passar o conhecimento. Puxa, eles ainda usavam o celular para se comunicar. Então lá de repente vai ser melhor, ou vai ser um chip direto na cabeça. A internet vai pegar direto num chip dentro da cabeça e não vai precisar usar nenhum aparelho, porque já aparece na retina e ele já tem comunicação direta com quem ele quiser em todo mundo. Não estou entendendo que eu estou fazendo um exercício, E eles olhando para hoje, eles ainda usavam o carro que se arrasta na rua e causando poluição. Lá de repente os carros vão ser voadores e outras coisas que não precisar tocar aqui no solo. Destruiu animais, ainda se alimentavam de animais e vegetais. De repente lá a alimentação vai ser outra, do outro tipo. Daí criticam hoje nós aqui. Estou entendendo? Mais adiante vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então aqui, vamos ver aqui então os invasores, A invasão então de Gog e Magog, sua confederação, não é para o fim dos tempos. Ou melhor, é para o fim dos tempos, depois da restauração de Israel, o remanescente, antes da grande tribulação, o que não tem a ver com a batalha do Armagedon. Então tem que explicar isso aqui. Armagedon está lá em Apocalipse, não tem a ver com isso aqui, que eu vou explicar dessa guerra de Gog e Magog. Tá bem? Vamos dar continuidade então ao primeiro subtópico, os invasores. Outra informação importante: os povos de coalização lá do príncipe ou do comandante chamado Gog são da banda do norte e outros grupos do norte da África, como etíopes e os de Put. E o capítulo 39 descreve a derrocada de Gog com seus confederados. Então essa informação geográfica ela é vaga, ela não tem muito detalhe e é muito genérica, considerando a vasta extensão territorial e a multidão de povos que habitam ali. Então não tem muita dificuldade de se entender. Então tem várias teorias, tem correntes teológicas que explicam, mas a gente vai ficar com alguma corrente, A geografia, relevo. Então aqui, quem seriam esses povos do norte? Lá, a Síria, Babilônia, que é a antiga Mesopotâmia. Então, de qualquer maneira, Gog vai ser derrotado. Já é uma estratégia de Deus que já tem escrito isso, já se sabe. O inimigo vai ser derrotado quando se levanta contra o povo de Deus, seja quem for esse povo de Deus. E aqui porque eu estou falando isso, eu estou falando de Israel, não estou falando da igreja. Aqui, quando Ezequiel escreve e ocorre essa guerra, Deus está tratando com Israel, por isso estou falando essa diferença. Então não posso falar de Armagedon, que já é Deus num sentido geral, tratando com o mundo todo, embora que Israel talvez tenha envolvimento em alguma parte, mas já é além disso, não é só com Israel. Então aqui é uma estratégia, a ação desses invasores lá em Israel. Eles terão então uma falsa sensação de superioridade contra Israel, porque serão numerosos, serão quase todos os exércitos da terra.
contra o povo de Deus, que seria só Israel. Então o que é isso aí? É um ódio incontido, incontrolável contra Deus, né, de Israel. Mas Deus vencê-los-á. Vamos compreender aqui a profecia. Então vamos lá. Aquilo que eu falava, o discurso de Ezequiel, ele deixa claro que a mensagem não era lá para a geração dele, né? Não era, mas era para quando Deus fizer regressar o seu povo lá da diáspora de todas as nações da terra. Quando fala ali que não era da geração dele, ele morreria e várias gerações passariam. E vai chegar em nós, e vai nos ultrapassar, e vai ir para frente. Então, escatologia, futurologia, é algo que não aconteceu. Mas Deus planejou isso para que Israel tivesse a sua vitória como povo de Deus, que eles foram e voltarão a ser. Né? Então não jogue pedra em Israel. Eles erraram, puxa, não cumpriram a vontade de Deus, puxa, fracassaram. Pois é, mas isso é juízo. Então eles erraram, vão ter a sua recompensa, que é o julgamento. E, no caso, já tiveram. E eles foram, essa diáspora é o quê? E eles foram espalhados pelo mundo. E a diáspora é o contrário, eles vindo de volta para compor Israel. Já aconteceu lá a restauração de nacional Israel, depois da Segunda Guerra Mundial. Então estão lá. Mas espiritualmente eles ainda não foram despertados. Então a diáspora é isso aí. Todas as nações da terra eles estão espalhados e voltarão para Jerusalém. Futuramente. Isso será depois do arrebatamento da igreja. Então aquilo que eu falava, o contexto remoto, de longe, né? Está muito longe aqui, como que eu vou entender? Versus a linguagem de época. Como que era lá? Nós estamos aqui, aquilo que eu falei para vocês, aquele exercício, né? De viagem para o passado e para o futuro. Então quando nós analisamos, olhamos e temos a nossa ótica aqui do presente para analisar, nós podemos ser enganados, ter um entendimento incorreto. Então isso aí tem que ser analisado quando vamos estudarmos essas histórias bíblicas ou a profecia de Ezequiel. Está aqui a relação dos povos, né? Do contexto aqui de Ezequiel, comparando com os atuais, quando possível. Tem coisa que não é possível. Então fazer devida comparação do que acontecia lá. E hoje como é que é? E quando é para o futuro ainda piorou, né? Porque temos o passado, mas está lá escondido. Tem que escavar, tem que procurar deixar escrito. Porque a história começa quando deixa coisas escritas. Se não tem nada escrito, se perde. O conhecimento se perde se não deixar gravado. Né? É como você vai fazer uma prova. Daí você vai fazer a prova. Mas você não estudou. Então, que conhecimento você tem gravado para resolver aquela questão, problema, situação? Nenhum, então você não vai resolver, porque você não sabe. Você apenas acha, e quem acha não sabe. Então melhor ficar quieto, não fazer nada, porque se fizer poderá passar vergonha. Então aí a importância do pré-conhecimento. Não agora vale o pré-conceito, né? Agora você tem que ter um pré-conceito. Né? O que você sabe sobre isso? Então você tem um conceito, o pré-conceito é isso. É algo que se sabe de antemão. E eu vou usar agora no presente, é um pré-conceito. Mas vamos usar isso para o lado bom e não para o lado ruim, né? As questões de mudanças territoriais, as sucessões de povos, reinos, impérios, estados modernos. Então isso aqui é uma tentativa de nós tentarmos compreender a profecia que Ezequiel escreveu lá. E hoje nós estamos olhando, observando, analisando e vendo, mas como que é isso? Então, daí um grande entendimento que é escatologia, é para o futuro. Vamos lá, vamos prosseguir. Chegamos no Gog. Quem é esse Gog aí? Então o nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes na Bíblia. Um descendente de Rúben, sem qualquer vínculo com a profecia. E na revolta de Satanás contra Deus e seu povo, depois do milênio, lá em Apocalipse, como um outro acontecimento.
que estão aqui, ó, lá em Ezequiel, Gog, né, descendente de Ruben, e os povos de Apocalipse. Só que aqui, Apocalipse pega o termo Gog emprestado lá de Ezequiel. Preste atenção nisso, porque quando olha lá em Apocalipse, se tem uma ideia assim, pá, mas quem é esse Gog aí? Então ele pegou esse termo emprestado lá para se referir a uma pessoa. Tá? Então vamos lá, a enciclopédia judaica, ela indica que Gog como Giges, conhecido como Gogo, que vai chegar em Gog, né, transliterado, lá da Lídia, da região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Essa interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos, eles que fazem essa interpretação. Mas a descrição profética parece indicar um título, como o quê? Como Faraó, lá no Egito, Shah, na antiga Pérsia, e César, em Roma, e não um nome pessoal de alguém. Né? Como nós podemos entender que são termos usados. Né? O César de Roma, mas qual deles? Então o César era o título. Como tem o rei, rei é um título, mas qual rei? Então tem que se identificar quem será, ou se já tem o nome, né? Às vezes não tem. Então aqui, qual é o perigo? É a da interpretação, na interpretação escatológica, né? Lastreada nas notícias e eventos da atualidade. Então é o de hoje, as notícias de hoje. Pois bem, e do prisma de quem e onde está observando os eventos no cenário global. Então é aquilo que eu falei, aquele exercício, né? De passado e futuro. Então o observador, o analisador, o estudante terá uma grande possibilidade de ele contaminar o passado, no sentido quando ele analisa e interpreta, porque vai usar a ótica do presente. Daí ele poderá contaminar. Então é uma tentativa que o estudante, o analisador, ele tem que tomar esse cuidado. Muitas vezes ele não consegue, porque ele vai trazer a ótica dele. Então a religião X, quando ele pega algo que ele acha lá no passado, não importa o que, nem o que, nem quando, nem porquê, né? Mas o porquê temos. Ele poderá adulterar aquela prova que desmancharia a religião dele. Sem dar nomes, né? Não preciso dar nomes. Então o que ele vai fazer? Ele vai destruir aquela prova, porque não interessa para ele. Daí, claro, seria uma ciência maldosa, né? Um uso errado da inteligência. Porque o ser humano, ele é vaidoso. Então se ele descobrir algo que pode prejudicá-lo, ele terá, assim, prejudicá-lo no sentido de que ele já fez algo errado, que será uma prova contra ele, ele tentará destruir aquela prova. Mas se ele fosse injusto, ele não ia destruir. Mas como existe a vaidade, o orgulho e a tendência da natureza pecaminosa do homem, ele vai adulterar aquelas coisas. Então, por exemplos disso, vamos lá, a Guerra Fria, né? O que era? Os Estados Unidos e a Rússia. Quem são os melhores, quem são os maiores? E nessa Guerra Fria quase destruíram o mundo. Porque veio ali, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O Oriente com o Ocidente. Também existe essa tendência de lutarem entre eles. O poder papal. Será que é válido? É para todos? Está na Bíblia? Então vem várias questões e discussões de interpretação. Teologia da libertação na América Latina, o marxismo. Então, qual o correto entendimento e aplicação? E quem que está pagando isso? Quem que está patrocinando isso? Poderá ter uma tendência falsa, porque vai de encontro ao interesse de alguém, sem dar nomes, né? Então, do que estou falando? Dessa possível contaminação aqui dos intérpretes, que seguem uma linha, vou dizer, teológica, escatológica, e eu sigo essa,
e vou provar isso. Mas daí ele está deixando se contaminar e ele tentando provar a sua tese. E mesmo que seja, só que ela poderá ser falsa, porque ele adulterou lá as provas. Também, então o Gog é isso aí. Vamos ver aqui. O que nós vimos até aqui? Vamos voltar. Que o capítulo 39, aí de Ezequiel, ele descreve o que? A derrota de Gog e os seus confederados. E Gog aqui se refere a um líder semelhante ao faraó, o Shah ou César. Seja qual for lá o povo, religião, enfim, o pajé, o cacique, o imperador, não interessa onde seja a situação e tempo, ele é um líder, ou alguém que se destaca. E aqui o Gog essa pessoa aí, mas sem dizer o nome, não tem o nome, tá bem? Vamos para o Gog vai ser um título. Um A título pessoa vai receber. que uma pessoa, sim, isso aí. Vamos para a continuação, né, a segunda parte. Então agora o Magog, nós falamos uma coisa sobre o Gog, agora vamos falar sobre o Magog. É o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé. Então está aqui nessa linhagem aqui, né, de descendentes, né. Jafé, filho de Noé. Então aqui nós temos, vamos dizer assim, possivelmente uma linhagem piedosa, né, de Noé, a partir de Sete, saindo lá de Adão, né? Então, Caim foi lá para o dilúvio, Cainitas, vem Sete, linhagem piedosa, Noé. Aí vem seus 3 filhos, e Jafé está aqui. Também é um dos filhos de Noé. Então aparece o Magog, está ali. É o primeiro da linhagem, ou o mais velho, né? Que Ezequiel apresenta aí como um lugar. As fontes antigas incluem como os habitantes lá do Cáucaso, procedentes de Gomer. E o historiador, então, Flávio Joséfo, ele descreve como os citas, lá no Mar Cáspio, né? Eram os nômades. Eles aparecem no Novo Testamento, juntamente com os bárbaros. Então está ali, né? Nessa linhagem. E então Magog, ele, embora que tenha o nome de alguém, mas na verdade é um local, é uma região. A profecia simboliza então uma região, né? Isso. Então é alguém em algum lugar. Meseque e Tubal é o segundo subtópico. Tubal e Meseque são 2 dos 7 irmãos, filhos de Jafé, filho de Noé. Então os filhos de Jafé são Gomer e Magog, Madai, Javã e Tubal, e Meseque e Tiras, como nós vimos ali, né? Só que eles, esses, em alguma situação. Esses 2 jafetitas, né, de Jafé, deram origem a Tabal e Musque, reinos lá da Frígia, da Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Nessa coalizão, nessa união, né, aparece mais um da família de Jafé, o Togarma, filho de Gomer. E Gomer é, como eu falei ali, o primeiro lá da lista dos filhos de Jafé. E ele é então identificado desde a antiguidade com o povo do Cáucaso. Então aquilo que nós estamos falando. Então o Cáucaso é isso aqui tudo, e aqui tem os povos divididos aqui dentro, trazendo um próximo do que nós podemos ver. O terceiro subtópico é a coalização. Então é a união, eles vão se unir para lutar. Fazem parte lá do bando de Gog e mais 5 povos, né? Que são eles aqui, quais são? Os persas, os etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Fala de guerreiros, né? Gomer e todas essas tropas e a casa de Togarma. Todos eles citados previamente aí lá nas previsões, nas profecias de Ezequiel. Então não tem como demonstrar aqui, mas eles estão dentro desse
o que seria dessa região toda que chamam de Magog, né? O que mais podemos ver aqui? Lá no norte da profecia tem algo que aparece assim. Em relação a Israel, inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e o Cáspio. E os persas são os atuais iranianos, porque foi trocado o nome. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Então se perguntaram quem são esses persas aí. Onde é que eles estão hoje? É o Irã. É o Irã, foi trocado o nome. Tá bem? E o último tópico é sobre o contexto escatológico. Antes de eu falar sobre isso, aqui nós vemos o que aprendemos aqui nesse segundo tópico. Que no livro de Ezequiel, Magog aparece como um lugar, um território. Tá bom? Então vamos para o terceiro subtópico, sobre o contexto escatológico. Então a interpretação popular, que considera a Rússia como Gog, ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Então a Rússia, né, que eu já falei, na Guerra Fria. Então o que acontece? Quem será lá esse Gog? Quem serão essa turma, esse bando que vão se reunir para lutar então contra Israel lá depois do arrebatamento da igreja? Veja que é escatologia, né? Então vamos para o primeiro subtópico desse terceiro tópico sobre o contexto escatológico. Agora está junto agora, o Gog e o Magog. Alguém em algum lugar. Então a mensagem contra Gog na terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Nós já vimos isso aí tudo, né? Então uma das passagens mais difíceis da Bíblia. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar aí o futuro inimigo de Israel. E segundo ali o Talmud, o Gog e Magog são dois nomes paralelos para uma mesma nação, mas o Talmud é lá dos israelitas, né, lá dos judeus. Eu já vou falar alguma coisa. A derrota dos inimigos de Israel nos desperta o quê? A esperança da nossa vitória em Cristo. Então aqui ele já está trazendo uma analogia já para o Novo Testamento, extra Ezequiel. Mas chega em nós, claro que Ezequiel não entende. Em parte podemos ver assim, né, que nem ele mesmo entendeu completamente essa profecia. Mas foi ordenado e inspirado para ele escrever, e ele escreveu. Então nós já vimos isso, né? Então muito das profecias de Ezequiel não ocorreu com ele lá, e nem conosco ainda, né? Algumas aconteceram, outras temos no presente, mas tem outras que nem conosco aconteceu ainda. Então isso aqui o Talmud, eu queria dizer, é um livro que contém a reunião dos preceitos, hábitos, tradições e leis dos judeus, também usado como uma das bases para entender a religião, no caso judaica, né? O judaísmo. Então tem esses livros aí para entender basicamente o Pentateuco, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia. E é isso. Talmud é um livro que para entender, para interpretar o que estava escrito de forma oral, passado de pai para filho, gerações e gerações, até que alguém, vamos escrever esse negócio. E aí escreveram. E aí está o Talmud. Esse é um dos problemas, né, também, porque eles dizem assim, para você entender a Bíblia, leia esse livrinho, né? Hoje em dia tem outras religiões que fazem isso também. Para você entender o Evangelho, leia esse livrinho aqui, que esse livrinho vai te revelar, né? Como se não fosse o Espírito Santo que revelasse a própria palavra. Então já temos a Bíblia, né? O livrinho que tem que ler é a Bíblia. É a Bíblia. Né? E o Espírito Santo é que revela. Claro que isso aqui vai dar uma amostra, um entendimento, um auxílio. Mas o principal já está escrito, que é a Bíblia como um todo, né? Antigo e Novo Testamento. Bom, o segundo subtópico. Como que a Rússia aparece aí nesse contexto? Então a profecia afirma que Gog é o príncipe e chefe lá de Meseque e de Tubal. A palavra chefe em hebraico é Rosh, de amplo,
cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. E curiosamente a Septuaginta, né, uma tradução da Bíblia, traduziu o termo como substantivo próprio, Archonta Ros, que é príncipe de Ros. Isso é mantido lá na versão bíblica da tradução brasileira e em algumas versões inglesas. Então tá aí. Foi semelhança de sons, né? Roche com Rússia. Está aqui. Então, onde que aparece aqui inicialmente, então, conforme essa linha de interpretação. Poderá ser que outra linha teológica e escatológica chegue no outro entendimento e conhecimento e prática. Mas nós seguimos e entendemos essa aqui. É uma questão de som. Levou os estudiosos, então, a identificar Roche como a Rússia. Mesek com Moscou, atual capital da Rússia, e Togarma com Tobolsk, que é uma cidade da Rússia. Então viram aí para onde que foi, né? Aí que aparece a Rússia nesse contexto, em que se acredita, então, que quando houver esse bando do norte, e todas essas nações que virão de lá para lutarem contra Israel, virão liderados pela Rússia, que, se olhando no mapa, vai ver que a Rússia, ela domina grande parte lá daquele continente, acima, no norte, onde está a Rússia, olhando para a Europa, né? Então, aí que a Rússia aparece aí nesse contexto. E a origem da interpretação. Esse pensamento não veio dos pentecostais, né? Nem se trata de uma ideia aí do dispensacionalista, como dizem os críticos, não. Essa interpretação vem de longe, desde Gesenius, famoso orientalista alemão, lá no léxico que ele escreveu, o hebraico, o Roche de Ezequiel, capítulo 38, são os russos. Depois da Guerra Fria, o assunto foi ficando no esquecimento. Mas com a guerra da Ucrânia agora, atual, 2022, a relação entre a Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial, o que era antes da queda lá do Muro de Berlim, em 1989. Então está aqui. Ficou lá para trás. Opa, mas agora está voltando. Então, a história se repete. Simbolicamente seria, mas algumas coisas não. Algumas coisas literalmente voltam a acontecer. E parece que o homem não aprende com a sua própria história, com seus próprios erros, no caso, quando há a piedade de fazer o que é certo. Mas muitos não querem. Querem mesmo que dê tudo errado. E no caso aqui, né, da interpretação. Então, caiu o muro, coisas já aconteceram, já está mudando, mas quando vê, volta. Ou seja, o que é melhor? Aprender com o erro dos outros e não com os teus. Porque se tu aprender com os teus, tu tomou nos dedos, né? Tu sofreu, sentiu as dores. Mas se tu vê alguém sofrendo ou uma situação, tu olha e passa, ou te fala, poxa, isso aí eu não vou fazer porque senão vai acontecer comigo também. O que é isso? É um aprendizado. Tu está aprendendo com o erro dos outros. Tu não precisa passar por aquilo ali. Não, mas aqui não. Aqui eles querem voltar. Esse é o problema. Eles não querem aprender a lição. Eles veem o certo, mas não sendo realizado, e eles querem voltar a fazer o que já fizeram de errado. Vai entender, né? Não, mas é bem fácil de entender, porque eu estou falando de nós. Eu estou falando dos seres humanos. Nós fazemos isso em níveis menores. Né? Então, se eu tiver que falar mal de mim mesmo, eu vou falar, não se preocupe. E vou evitar de falar bem de mim mesmo. Então, está aí a origem da interpretação, né? Que ele fez essa análise, essa comparação, e interpretou aí, então, o Roche, né, de Ezequiel 32, como os russos. Aí nós chegamos no dispensacionalismo, que é um sistema interpretativo da Bíblia, que divide a história em dispensações, que fala lá de denominadas épocas, eras ou períodos. Então tem um estudo, tem uma corrente,
teológica e até evangélica que entende o entendimento bíblico dividido em dispensações. E essa dispensação, então, representa distintas interações entre Deus e a humanidade a partir de pactos que foram celebrados, realizados. E o grande resumo é o seguinte: Deus sempre dá chance para o homem. Desde o Éden, Deus sempre deu chance para o homem se consertar com Deus. E quando Deus fala alguma coisa, Ele quer dizer assim, ó, faça isso. E não é porque Deus é ruim. Não, é um teste. Então o ser humano ele está num teste. Deus está testando o ser humano na Terra. E nós estamos no 6º teste. A atual dispensação da graça. Se você olhar todas as dispensações, desde Adão, que fracassou, depois vem Noé, aí vem Abraão, e aí vem Davi, e se olhar cada um deles, meio que eles fracassaram. Ninguém consegue cumprir a vontade de Deus, começando com Adão. E quando chega na nossa... Mas só que cada um deles, quando eles erram, eles estão ali representando, eu falei os nomes, uma grande interpretação genérica, que eles estavam representando a humanidade naquele momento. E eles fracassaram. Então vinha um juízo. Qual é o título da lição? Gog e Magog, juízo, né, de Deus. Então eles têm algo para pagar. E vamos olhar para hoje, presente então. Qual é a atual dispensação? Da graça. O que tem que fazer para ser salvo? Aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, abandonar o erro e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Beleza, é isso. Está aí, ali, é tranquilo. Né, eu estou achando engraçado porque eu sei que não é, né? Mas é algo fácil, em termos, né? Mas qual é o problema? 2 problemas. A salvação pode ser perdida, né? Que é o mais difícil do que receber essa salvação. E o problema é que tem um julgamento. E qual é o julgamento dessa atual dispensação da graça? Quem perder o arrebatamento é a grande tribulação. E se nós olhar todas as outras dispensações, tinha algo para sofrer, se não cumprisse a vontade. Falando só de Adão, que não dá tempo e não é o caso de falar de todos, vamos começar por Adão, né, o nosso pai terreno, o primeiro homem. Ele só não tinha Bíblia, mas se tivesse uma Bíblia, ia ter só 2 versículos. Qual o primeiro versículo? Amar a Deus sobre todas as coisas. E qual o segundo? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E não conseguiu fazer. Sofreu um dano, um juízo. Deus julgou ele. Agora tu vai ser expulso do paraíso. Agora tu vai arar a terra com suor para ter o teu alimento. E para a mulher da sua parte, com dores, então, ganhará os seus filhos e ficará sujeito ao seu marido. O basicão é isso aí, entre outras coisas. Entendeu? Então teve um julgamento. E Adão perdeu lá o paraíso. E agora? Como é que fica? E para nós? Então, e assim as outras. E nós, como é que estamos? Tem algo para nós fazer. Tem algo para o ser humano fazer hoje, presente, século 21, ano 2022. Isso vale até a volta de Jesus. O próximo grande evento escatológico a qual a igreja está esperando. Cada era do plano de Deus é administrada de uma certa maneira, e a humanidade é responsabilizada como um mordomo durante esse período. Então foi o que eu falei. Cada período tem algo para o homem fazer, e normalmente o homem não consegue. Mas isso já foi resolvido. Jesus já veio resolver esses problemas na nossa religação com o Pai, e agora temos que ser fiéis a Deus na pessoa de Jesus Cristo com a ajuda do Espírito Santo. Dispensação, então, é um termo latino de administração ou gerência e se refere ao método divino de lidar com a humanidade e de administrar a verdade em diferentes períodos de tempo. É isso aí, já falei, né? A origem da interpretação, então, os capítulos, cada um deles tem um nome, né? É bem rápido aqui, né? Nesse esquema aqui nessa tabela, né?
a inocência, a consciência, o governo humano, patriarcal, mosaico, ou da lei, da graça que nós estamos. O próximo é o reino milenial e depois o reino eterno. Está aqui os capítulos, não é o caso de eu explicar, mas apenas vamos ver que tem um fundamento nisto aqui da interpretação das dispensações. Falando ainda da origem, né? Cada uma delas tinha algo para o homem fazer, os fatos, o que tinha que acontecer, não é o caso de eu falar. Mas isso aqui tudo é bíblico. Tem os versículos, tem até um livro escrito sobre isso, ou vários, né? Mais de um livro. Seria bom que nós analisássemos isso e víssemos o que nisto aí cabe para nós fazermos. Pode falar. A dispensação ela começa com uma promessa e termina com o juízo. Isso. Né? E é interessante na questão da escatologia que quando se encerrar a graça, se começa a última semana de Daniel, que a gente entende como sendo a grande tribulação, na verdade, os 7 anos. Né? Então tudo se encaixa, mesmo sendo essa questão escatológica, e tem coisas que nós vamos saber quando aquele momento chegar, né? Que Deus deixa oculto aos nossos olhos, para que até nós não nos achamos sábios assim perante aquilo que Deus ainda vai revelar, né? Então, essa questão é muito interessante porque se encaixa. E algo que dá nos dedos lá dos céticos, né? Sim. Que eles, tipo assim, apedrejam o povo que acredita em algo, numa profecia, seja de qual for o livro, mas estou falando da Bíblia, e quando eles verem acontecendo, eles vão se lembrar lá, puxa, aquele povo realmente estava certo. Então, já será tarde para eles, né? Quando isso ocorrer, já estará cumprido então aí esse evento, e aí vão sofrer o que tiver que acontecer lá naquele momento. Conclusão então, é importante saber que a invasão então de Gog e seu bando à terra de Israel, ela é distinta, né, diferente da batalha do Armagedon lá de Apocalipse, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final desse período. Então cabe ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog, pois a profecia, né, empresta de Ezequiel esse nome, né? Então é isso. Ficou alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então o que fica para nós aqui? Tirando aqui nossa conclusão, o que? Se prepare. O Senhor ele vai julgar a terra. Não precisa acreditar nisso. Não vai acontecer. Eu vou fugir. Não interessa. Vai ser pego. Não tem como fugir da ira de Deus. Quando falo de ira, não é que Deus é irado, que Ele é brabo, ou que Ele é maldoso, não é nesse sentido. Porque Deus é justo. Nós já vimos aí, quem viu todas as lições, nessa revista conseguiu chegar nisso, eu acredito. Que Deus, Ele manda, envia os seus profetas, ou nos avisa o ser humano de algum jeito, quando Deus vai fazer algo. Aí se vão fazer, aí já é outra situação. Mas cada um vai ser responsável perante o Senhor. Amém? Então, deixo essas palavras para o acréscimo espiritual, enlevo espiritual da igreja, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Então vamos ficar em pé e vamos encerrar então esse momento e depois vamos fazer a prova. Pedir para a irmã Simone nos fazer uma oração para encerrar. Querido Deus amado, obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Glória a Deus. Em que estamos aqui, Muito obrigado, Senhor, Jesus. para viver. Queremos entender, Aleluia. Senhor Deus, precisamos do Teu Santo Glória a Espírito. Jesus. Nos dá o Nos dá entendimento, inteligência, Senhor. derrama o Nos dá conhecimento do força alto. Para vencermos todas as Opera o Teu etapas, mistério, Senhor, que está para e nos vir livra sobre de a todo terra, mal. em nome Quebranta de o nosso Jesus. coração e faz de nós vitoriosos, em nome de Jesus Em nome Cristo. de Jesus. Amém. 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 Então, muito bem.